Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Artes para o quinto ano do Colégio Emaús. Quinto ano, vamos dar sequência, então, ao conteúdo, tá bem? Páginas 76 a 90. Peguem o livro para acompanhar comigo. Dando continuidade ao conteúdo, nós nos comunicamos com as diversas formas que nós temos de nos comunicar e a arte inserida nesses meios de comunicação. A arte se apropriando e aproveitando, inclusive, do desenvolvimento tecnológico para fazer arte, né? Os diversos artistas que existem, inovando, usando recursos tecnológicos. Tema 5, então, que nós vamos começar com mídias digitais. O conjunto de diferentes meios de comunicação de massa é conhecido como mídia. Comunicação de massa, quinto ano, é aquele meio de comunicação que leva a informação a um número variado de pessoas, tá? Um grande número de pessoas. Revistas, jornais e livros, gente, impressos, são considerados mídias impressas, tá bem? Por que eu disse impressos? Porque atualmente nós temos todo tipo de material de leitura em formato digital também. Neste tema veremos as mídias digitais, ou seja, aquelas que utilizam aparelhos eletrônicos, né? Sobretudo as novas mídias, são celulares, são iPods, recursos tecnológicos utilizados para os diversos fins, inseridos na arte. Nessas duas imagens aqui do lado, nós vemos arte utilizando estes recursos digitais. As obras ao lado elas foram idealizadas pelos artistas russos Alexei Shogin e também Aristark Chernyshev. Eles brincam com o universo das novas mídias, criando esculturas divertidas e interativas. Observem que ao criar essas esculturas, eles distorcem o formato dessas mídias e ampliam o tamanho também. Entretanto, pessoal, essas mídias, elas funcionam como os aparelhos originais. Olha que interessante. Já imaginaram se deparar com MP3 gigante, com fones gigantes também? É bem interessante essa inovação desses artistas, né? A internet também, pessoal, ela permitiu que nós possamos conhecer diversas artes, museus, galerias, de forma virtual. A gente tem condições de fazer tours virtuais em diversos museus e conhecer obras de artes pelo mundo inteiro sem sair de casa. O desenvolvimento dessas tecnologias trouxe essas facilidades, revolucionando a comunicação humana, revolucionando a maneira de acesso à informação e de acesso ao conhecimento também. Tudo isso permitido pelo desenvolvimento da internet, que surgiu lá na década de 60 nos Estados Unidos e posteriormente foi sendo aprimorada, né, e se espalhou pelo mundo. A internet, então, permite que milhões de computadores estejam conectados uns aos outros, permitindo dessa maneira essa troca constante, né, essa troca dinâmica de informações entre usuários do mundo inteiro e permitindo que estes usuários tenham acesso a diversas informações e a diversos conhecimentos sem precisar sair de casa. Muitos museus e galerias de arte possuem sites oficiais em que é possível apreciar obras de artes, obra de acervos permanentes ou de exposições itinerantes por meio de galerias virtuais ou tours virtuais. Exposições itinerantes são aquelas temporárias, tá bem? Esses recursos permitem que possamos conferir obras de arte do mundo todo sem sair de casa ou da escola. Além disso, os sites de museu contam também com informações importantes como a história do museu, como funciona a localização, o acervo, né, que são as peças, as obras que estão neste museu e suas exposições, entre outras atividades. Diversos museus no Brasil e diversos museus no mundo também têm essas possibilidades. Um exemplo é o Inhotim, em Brumadinho, que oferece essa possibilidade para os usuários, para a população. Nessa imagem aqui nós temos uma das galerias do Instituto Inhotim e aqui nós temos página inicial do site do Instituto, demonstrando que é possível fazer esse tour virtual e conhecer
esses elementos do museu sem precisar sair de casa. Videoarte. O que quer dizer a videoarte? É o uso da arte integrado à tecnologia. São artistas inovando e aproveitando deste recurso para levar a arte a um número maior de pessoas. Muitos artistas usam equipamentos de comunicação de massa para criar obras de arte. Um exemplo é a videoarte, em que artistas exploram a tecnologia utilizada pela televisão e pelo cinema para provocar a reflexão do público. O próprio nome já diz, videoarte, é uma arte em vídeo. Nessa forma de expressão, a mistura do vídeo com a arte resulta em novas manifestações de acordo com as linguagens utilizadas, como vídeo instalações, vídeo performances, vídeos poemas, vídeo danças, vídeo textos, entre outras, ou seja, são as pessoas expressando a sua arte, fazendo arte por meio de vídeo, para que essa arte possa chegar às pessoas e possa também provocar uma análise crítica e uma análise reflexiva nas pessoas. Em 1991 foi criada a Associação Cultural Vídeo Brasil, que reúne um acervo crescente de obras e publicações sobre videoarte e arte multimídia, além de promover o Festival de Arte Contemporânea, Sesc Vídeo Brasil. Percebam, então, gente, que foi inovada, né? A arte ela está o tempo inteiro sendo inovada, acompanhando, inclusive, o desenvolvimento tecnológico. O artista mineiro Éder Santos é um dos pioneiros a trabalhar com videoarte no Brasil e já teve seu trabalho exposto no mundo todo. Um dos trabalhos mais famosos, né, do Éder Santos é este trabalho aqui, chamado de Chamada em Espera RGB. O que a gente consegue observar desta imagem? O que a gente consegue observar deste trabalho? Percebam que a gente vê algumas gaiolas e tem alguns pássaros também. Conseguiram identificar? Tem pássaros sobre os fios, né, fios de telefone. Essa obra aqui, pessoal, retoma lembranças da infância do Éder Santos, porque o pai dele criava aves. Então, esta arte tem uma recordação da infância dele. Por que chamada em espera? Porque os pássaros, eles estão sobre o fio esperando para, em algum momento, voar. Então, o nome é bem interessante e também é bem reflexivo, né? Até mesmo para a gente poder fazer uma análise, tentar entender o que a obra ela quer nos dizer, ela quer nos passar alguma mensagem. Então, é bem interessante. Nesta atividade aqui, quinto ano, que tal inventar um novo aparelho de comunicação em massa? Vocês serão os inventores desta vez. Pense nas seguintes questões. Como este aparelho transmitirá as mensagens? Por ondas sonoras, textos escritos, imagens ou luz? Ele será gratuito para todos? Qual será o público-alvo? Depois, desenhe ou crie uma colagem do seu projeto no espaço abaixo. Não se esqueça de dar um nome para a sua invenção. Esta atividade, ela precisa ir para o portfólio de vocês, tá bem? Desafio visual. Nam June-paik, pessoal, ele é um artista sul-coreano e ele provou que a tecnologia não veio deixar a arte para trás. Como eu já disse, o desenvolvimento artístico tem acompanhado também o desenvolvimento tecnológico. Muitos artistas estão se apropriando de recursos tecnológicos para inovar e para transformar a arte, de maneira que a arte ela seja atrativa e que chegue até as pessoas também. Então, Nam June-paik, ele desenvolveu uma série de esculturas de robôs utilizando vários aparelhos de TV conectados entre si. Observem essas imagens. São obras de arte de Nam June-paik e ele foi um dos pioneiros no videoarte, né? No uso de tecnologias para produzir arte.
A gente observa aqui que ele construiu, né, robôs usando equipamentos eletrônicos. Então, observe as imagens abaixo e responda oralmente. Qual dos robôs você acha que representa um personagem mais novo e o mais velho? Como chegou a essa conclusão? E aí, qual vocês acham que representa o mais novo e qual que representa o mais velho? Eu imagino que seja este do meio, o mais novo, e este aqui da direita, o mais velho, até mesmo pelo formato, pela forma como ele está composto. Este aqui do meio, a gente observa, ele parece mais descolado, né? É, aqui dá a impressão que ele está usando óculos, que ele também está usando fone de ouvido. E aqui, esse da direita, a gente imagina, né, que ele como se fosse uma vestimenta, ele está de chapéu também, representando aí um senhor mais adulto, né? Uma pessoa mais adulta. Que tipos de material foram utilizados na construção desses robôs? Equipamentos eletrônicos. A gente observa também que foram utilizadas algumas caixas, né? Para você, qual é a sensação passada pelo artista ao deixar os aparelhos de TV das esculturas ligados? E se eles estivessem desligados? Bom, a gente pode entender que a arte não está morta, não é verdade? Que a arte está viva, né? É uma reflexão bem interessante para a gente poder fazer. A tecnologia também, gente, ela está sendo utilizada na música, na dança, e muito inovada, né? As apresentações da companhia italiana Evolution Dance Theater são inovadoras e exploram as múltiplas possibilidades de expressão corporal e gestual aliadas à tecnologia e música. Vejam que bacana, né? A gente sabe que são pessoas que estão aqui dançando, executando a coreografia, mas o jogo de luzes que acontece aliado à tecnologia dá a impressão que não são pessoas, né? Muito interessante. A Evolution Dance Theater, ela foi fundada pelo estadunidense Anthony Reynolds. A companhia ela é formada por coreógrafos e bailarinos, além de acrobatas, performers e dançarinos de break. Os integrantes da Evolution Dance Theater costumam viajar em turnês pelo mundo todo. O Brasil, inclusive, recebeu o espetáculo Nine Garden, composto de coreografias e acrobacias arrojadas de jogos de luzes muito bem elaborados. Então se torna atrativo, né? Se torna interessante e também chamativo. Quem não gostaria de assistir a um espetáculo deste? Além de ser muito bonito também, né? A tecnologia e a arte. Nesta parte aqui, linha do tempo, quinto ano, está trazendo para a gente a evolução da fotografia e a importância da fotografia na arte. A importância da tecnologia também na arte, e mais para frente nós vamos ver que o desenvolvimento da fotografia foi primordial também para o cinema. A evolução da humanidade resultou no desenvolvimento da tecnologia, que é aplicada não só para auxiliar o ser humano em seu cotidiano, mas também em diversas áreas, inclusive na arte. A partir do momento que foi desenvolvida a internet, pessoal, outros recursos tecnológicos também foram sendo desenvolvidos, né? Como aqui disse, não só para atender ao cotidiano, mas também em diversas áreas. Já imaginaram hoje como seria a vida sem essas tecnologias? Como seria a vida sem a internet? Impossível de imaginar, né, no momento atual. O surgimento da fotografia, por exemplo, foi muito importante para o desenvolvimento de outras manifestações artísticas, como o cinema no final do século XIX e diversas práticas em arte digital nos dias de hoje. A arte digital, inclusive, ela está bem presente nos cinemas, com os animes, né? E também na própria maneira de se fazer arte, com edição digital de imagens, com edição de arquivos e a edição de vídeos também. Atualmente, o uso das tecnologias e dos diversos equipamentos e tipos de material possibilita a criação de obras cada vez mais elaboradas e inusitadas nas diferentes linguagens artísticas, ou seja, a tecnologia trouxe uma grande diversidade na maneira de fazer arte, uma grande diversidade de arte também, trazendo estruturas, esculturas e trabalhos artísticos antes inimaginados, né?
Nesta linha do tempo aqui está trazendo a primeira fotografia feita pelo francês Joseph Nicephone Lipsy em 1826. Em 1895, captura de imagens em movimento pelos irmãos Auguste Lumière e Louis Lumière, considerados inclusive os pais do cinema. 1949, a fotografia ela é usada pelo albanês americano Guglielmo para registrar imagens feitas pelo artista espanhol Pablo Picasso em um foco de luz em um ambiente escuro, algo inédito até então nas artes visuais. Segunda metade do século XX, a evolução do computador possibilita o surgimento da arte digital, na qual o artista estadunidense Charles Pizzuti é considerado pioneiro. Hoje em dia, a arte digital está presente em diversas formas de expressão artística, como as gravuras digitais, as obras em 3D, a edição de fotografias e as animações. Nessa imagem aqui, nós temos Picasso fazendo uma pintura com foco de luz em um ambiente escuro, ou seja, inovando também na maneira de pintar, né? Na música, como já foi dito, vão haver diversas inovações também, principalmente quando há o desenvolvimento da radiocomunicação. No final do século XIX, a tecnologia conseguiu transformar o som em ondas eletromagnéticas, ou seja, possibilitar a transmissão do som por longas distâncias. A evolução das transmissões radiofônicas ela foi acompanhada pela forma de se compor música. Em 1948, o compositor acústico e engenheiro eletrônico francês Pierre Schaeffer, ele manipulou diferentes instrumentos com gravações de toca-discos em uma só música, originando o que mais tarde ficou conhecido por mixagem, dando origem aí, então, quinto ano, à chamada música eletrônica. Ele foi, então, o precursor da música eletrônica. Nessa imagem aqui nós temos o Pierre Schaeffer em estúdio de gravação na França. Observem os aparelhos, a quantidade de botões, né, e a complexidade também desses equipamentos. Também a música eletrônica ela acompanhou o desenvolvimento tecnológico. Atualmente há diversos shows que utilizam, a maioria, né, ou se não todos os shows, utilizam desses recursos. Os cantores utilizam desses recursos também e utilizam também, pessoal, a cenografia virtual, a cenografia digital. O que quer dizer? São cenários montados de forma virtual, sem estar ali fisicamente. Então, esse foi o Pierre Schaeffer, foi o precursor da música eletrônica. A velocidade da reprodução dos sons explorados por Schaeffer é um recurso ainda utilizado por DJs no mundo todo, para tornar a música, inclusive, mais atraente, né, para aquelas pessoas que gostam desse estilo musical. Atualmente, a música eletrônica é criada ou modificada por equipamentos e instrumentos eletrônicos, como computadores, gravadores digitais, sintetizadores, entre outros. Nessa imagem aqui, nós temos profissionais que operam mesa de mixagem de som em estúdio de gravação de discos, 1964. Quero chamar a atenção de vocês também para toda a aparelhagem, para todos os equipamentos e a complexidade desses equipamentos. Aqui no experimento artístico está falando sobre o DJ Alok, conhecido mundialmente, que utiliza a mixagem. Na cenografia virtual, está trazendo aqui um exemplo de como isso acontece, mostrando aqui um show do cantor Luan Santana. A cenografia quer dizer o cenário, como que esse cenário ele é montado, quais elementos que estão presentes nesse cenário. Então, muitos cantores, utilizando essa cenografia virtual, utilizam animações 2D, animações em 3D, que unidas a apresentações tornam-se verdadeiros espetáculos de diversas mídias e fica inclusive bonito, né, para quem assiste ao show e atrativo também. Bom, quinto ano, vou finalizar então a nossa aula. Nessa atividade aqui, pessoal, está falando o seguinte: muitos artistas utilizam o computador para criar ou editar imagens. Procure em revistas imagens que o agradem e que tenham como tema a dança, o teatro, a música.
Recorte as imagens escolhidas e cole-as no espaço abaixo, criando uma nova composição com interferências de pintura e ou desenho. Digitalize seu trabalho usando um scanner ou tire uma foto com uma câmera digital ou com um celular com câmera e transfira a imagem para um computador. Depois, usando um programa de edição de imagens, faça as modificações que achar interessantes em seu trabalho. Esse trabalho aqui ele deve ir para o portfólio de vocês também, tá? Façam essas atividades, gente, com muito capricho, com muito cuidado, tá bem? É uma experiência bem bacana para vocês fazerem. Vou deixar aqui, então, no PowerPoint para vocês anotarem as páginas, tá? Para não se confundirem. Então, até a próxima aula. E lembrem-se, juntos no caminho certo.